Ou seja, tem algo mais importante do que comer, beber, vestir, ter dinheiro, ter status ou ter uma condição financeira. Mais importante do que tudo isso, meu irmão, a Bíblia garante para mim e para você que é a salvação. Mais importante do que a sua religião e qualquer religião que há sobre a face da terra é a palavra de Deus. As tradições religiosas nunca estiveram acima da palavra de Deus. Jesus veio muito antes de qualquer religião que existe sobre a face dessa terra. Jesus não foi fundador de nenhuma religião que existe sobre a face da terra. Nem o catolicismo, nem a religião evangélica, nem Umbanda, nenhuma outra religião. A palavra do Senhor, ela nos indica o verdadeiro caminho para salvar as nossas almas. Para salvar. Então, do lado está trevas e outro lado a luz. Jesus ele vai dizer que não tem como servir a dois senhores, porque existem dois senhores: o senhor deste mundo, que é Satanás, porque este mundo foi entregue nas mãos de Satanás. Você sabia? Você sabia que este mundo é governado por uma mente maligna? Eu não estou falando somente do governo, não estou falando somente da parte política, mas por trás da parte política existe a mente maligna de Satanás, governando e operando através de leis, através de estatutos, através de autoridades. Isso é o que nós estamos vivendo, acredite ou não. O próprio diabo, ele tenta oferecer esse mundo para Jesus. Ele fala assim: olha, está vendo, tudo isso me pertence, foi dado a mim, eu te darei se prostrado me adorares. No monte, quando Jesus jejuou no morro, houve então essa tentação no deserto. Satanás falou para Jesus: tudo isso me pertence, eu vou te dar se prostrado me adorares. Quantos hoje estão aceitando esse mundo? Estão buscando igrejas de prosperidade, porque querem ser ricos nessa terra, porque querem ter uma vida próspera neste mundo. Quem ofereceu riquezas neste mundo não foi Jesus, não, foi o próprio Satanás, lá no morro, lá no deserto, falou para Jesus: você quer tudo isso me pertence. Hoje as pessoas estão se matando por essas coisas, por ter status, dinheiro, carro bom, casa boa. Muitas pessoas fazem a tal da fogueira santa, e vão lá, dá todo o seu dinheiro, vende seu carro e dá. Esse não é o evangelho que Jesus ensinou, não. Jesus, ele faz, simplesmente dá, ao invés de tirar. Hoje, os pastores estão pregando essa falsa prosperidade, onde você tem que dar para receber. Onde que está isso na Bíblia? Aonde que Jesus, ele ensinou isso? Na Bíblia Sagrada, que nós temos que dar alguma coisa para receber em troca. Deus porventura é gambireiro? Porventura Deus é negociador? Deus é negociador, ele vende alguma coisa? Ele está fazendo um negócio? Eu dou algo e recebo algo melhor? Por que está sendo pregado esse evangelho dentro de igreja? É porque Jesus falou que haveria falsos profetas. Para se cumprir essa palavra, isso está acontecendo. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores. É por isso que isso está acontecendo. É porque é necessário que se cumpra a palavra de Deus, para você ver a diferença do que serve e o que não serve. Porque essa Bíblia diz que Deus, ele faria nós sabermos a diferença entre o que serve e o que não serve. Eu vou dar um exemplo do que serve e o que não serve. Certa feita, eu não vou falar nome de pastor nem de igreja. Certa feita, o pastor falou: olha, vende tudo. Mulher vai e vende a casa, fica na rua. E aí o que acontece? Não tem amparo nenhum da igreja. Ficou na miséria, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Esse é o falso pastor, que nem sequer prestou assistência, nem sequer quis saber como está a ovelha. O verdadeiro, ele apareceu, o verdadeiro pastor. Nessa situação, o verdadeiro pastor falou: filha, me dá suas contas que eu vou pagar, filha. E ainda mandou a cesta básica e está cuidando dessa alma. Então isso está acontecendo. A diferença
diferença entre o que serve e o que não serve. A diferença daquele que serve a Deus e o que serve ao Deus Mamon. É por isso que Jesus falou: não tem como servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Sabe quem que é Mamon? Mamon, dinheiro, Deus do dinheiro. Satanás é Mamon. Jesus falou: não tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus que está no céu, ou você serve o Mamon. Então o que está sendo pregado em igrejas enormes é só prosperidade. Me dá que você vai receber de Deus. Espera aí, Deus não quer dinheiro não, meu irmão. 1 Samuel capítulo 15. Porventura tem Deus tanto prazer em que se sacrifique mais do que em se obedeça a sua palavra? E aí o próprio profeta Samuel, ele diz: não, é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus, você quer saber o que Jesus diz? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Olha o que Jesus falou: misericórdia eu quero. Eu quero que você se compadeça do seu próximo. Jesus, ele quer que você se compadeça da situação do próximo e não venha você a sacrificar. Quantas pessoas estão se sacrificando, dando dinheiro aí? Dinheiro. Deus não quer dinheiro de ninguém. Deus, ele não trabalha com dinheiro. Já começa por aí. A Bíblia Sagrada, o Evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregou, aonde que nós vemos o dinheiro nessa situação? Aonde que nós vamos ver esse Evangelho falso da prosperidade? Aonde Jesus andava sentado numa jumenta, aonde Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça, ele não tinha além da roupa que ele tinha no corpo, aonde ele simplesmente disse que aquele que fosse o maior nessa terra seria o menor no reino dos céus. Que evangelho é esse? Me diz que evangelho é esse, essa prosperidade. É uma falsa prosperidade que está sendo pregada hoje. Igrejas lotadas, imensas. O foco, eu te digo, não é Jesus. O foco dessas igrejas imensas, eu te digo, não é a salvação. Não é o evangelho de Cristo. Eu te digo que se pregar este evangelho, essas igrejas vão ficar vazias. O que nós vemos? Jesus pregava um evangelho onde tinha multidões, mas em seguida, ouvindo o sermão de Jesus, ficavam só os 12 discípulos. No sermão da montanha, os discípulos estavam cheios de multidão ali, ouvindo a palavra junto com Jesus. No final, eles olham e falam: mestre, cadê a multidão, mestre? Que palavra dura, mestre. Eles não conseguiram ouvir esse discurso, mestre. Aí Jesus olha para a multidão e fala: não queres você ir embora junto com eles? Não queres vocês ir embora junto com eles? A multidão só queria milagre, interesse, barganha, milagre. As pessoas só querem benefício próprio, salvação, não. Quer saber de carregar a sua própria cruz? Não quer. Quer saber de deixar o pecado? Não. Prefere tirar o dinheiro do bolso para, comprar a Deus, como se fosse para agradar a Deus. As pessoas não querem deixar o ato do pecado, não querem se arrepender, preferem enfiar a mão no bolso e dar uma oferta. Jesus, ele disse: reconcilia com teu irmão primeiro. Se você quiser deixar o altar, uma oferta no altar, Jesus, ele disse: se você quiser deixar uma oferta no altar, perdoa o seu irmão primeiro, se reconcilie com o seu irmão primeiro. Então o que Jesus quer? Que nós venhamos a ter misericórdia e não oferecer sacrifício. Sai fora desse evangelho de prosperidade. Esse não é o evangelho de Cristo, não. Sai fora desse evangelho. Esse evangelho de prosperidade não vem de Jesus, não. De Jesus vem a salvação. A Bíblia vai dizer que uma alma vale mais do que esse mundo inteiro, vale mais do que dinheiro. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o resgate da sua alma? A Bíblia diz que onde está o teu coração está o seu tesouro. Não tem como você se matar por essas coisas deste mundo e seu coração está em Deus.
Não tem como você se matar para ter uma vida próspera nessa terra e seu coração está em Deus. Não tem como servir dois senhores. É o tempo da decisão. Escolhe, decide. Eu prefiro ficar com o evangelho que Jesus pregou. Eu prefiro, mais do que o evangelho que o Edir Macedo prega, eu prefiro o evangelho que Jesus ensinou. Eu não estou preocupado não é com dinheiro. Eu quero a salvação da minha alma primeiro. Primeiro a salvação da minha alma. Eu não quero saber desse evangelho que Malafaia prega, que Edir Macedo, Valdemiro Santiago prega, não. Eu prefiro o evangelho que Jesus ensinou. Eu prefiro imitar Jesus. Esse evangelho de prosperidade não vai salvar a alma de ninguém. Muito pelo contrário, está ceifando almas. Está fazendo almas se perder no caminho, desviando do caminho reto. O evangelho de Jesus é simples. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, quer vir até a mim, Jesus diz, quer vir até a mim, Jesus está lá no céu. Ele está lá no céu. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aí você terá um tesouro no reino dos céus. Quer seguir Jesus? Nega então primeiro o desejo pecaminoso, negar a si mesmo. Momento que você quer pecar, você nega. Momento que você quer fofocar, nega a fofoca. Momento que você quer se embriagar para poder se sentir. Ou seja, nós temos o Espírito Santo que não nos deixa ficar enganado. Vai acreditar na religião A, religião B, no pastor fulano. Ah, faz milagre, é homem de Deus. Para de ser enganado, meu irmão. A Bíblia vai dizer que o verdadeiro e o falso nós conhecemos não é pelos milagres, nós conhecemos pelos seus frutos. É pelos frutos que os conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta de Deus. Quem falou para você que fruto é milagre? Quem falou para você que fruto é milagre? Não, esse não é o fruto para você conhecer quem é o falso e quem é o verdadeiro homem de Deus, não. Os frutos é aquele que João Batista, o profeta João Batista, ele diz: raça de víboras, produzi pois frutos dignos de arrependimento. Esse é os frutos que Deus ele quer de um homem verdadeiro, daquele que serve fielmente e verdadeiro. Frutos dignos de arrependimento. Deus quer que nosso coração venha produzir o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro de não somente se arrepender de palavras, mas em atitudes, em conduta, em comportamento no dia a dia diante de Deus. Então tem muitos que fazem milagre em nome de Deus. Jesus falou que os falsos profetas fariam sinais, prodígios, paralíticos iriam andar, fariam sinais semelhantes ao que Jesus fez. Mas isso não representa que esses milagres vêm de Deus. Vai ficar sendo enganado por escolha própria? Vai escolher ser enganado? O que você escolhe? Vai escolher ficar enganado? É pela própria escolha, pela dureza do coração. E é por isso que Jesus ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Cristo ele vai te esclarecer. Esclarecer porque o pecado ele tomou o entendimento humano. Tomou o entendimento humano. O pecado tomou o entendimento humano. Os homens estão caminhando, tateando em meio à escuridão por meio dos seus pecados que trouxeram esta cegueira espiritual. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, mesmo vendo, não enxergariam, mesmo ouvindo, não compreenderiam. O que é isso? O entendimento do homem tem se obscurecido, um comichão nos ouvidos que coça, não conseguindo ouvir o Evangelho, não conseguem receber como palavra verdadeira.
a pregação do Evangelho. É essa escuridão, meu irmão, que tomou a mente do homem, que faz o homem acreditar na mentira, ao invés de acreditar na verdade que vem de Deus. Em Romanos capítulo 1 vai dizer: o Deus deste século cegou-se o entendimento dos incrédulos. Deus deste século não é Jesus, não, é Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não creem. O seu entendimento foi cegado. O entendimento foi cegado. Olha como que está essa geração. Até pastora apoiando o pecado, falando: eu não acredito nisso não. Deus só quer o coração. Olha que evangelho mentiroso. Esse é o falso evangelho, que Deus só quer o seu coração. Te apresenta o falso evangelho: Deus só quer o seu coração. Esse é o falso evangelho. Esse não é o evangelho que Jesus te ensinou, não. Esse não é o evangelho bíblico que se encontra nas escrituras sagradas, não. Deus não quer só seu coração, não. Sinto muito em te dizer, estão pregando mentira para você. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa buscar o conhecimento nas escrituras. É nas escrituras que você tem que confiar, na palavra de Deus. Não é do pastor que você tem que confiar, não. Não é do pastor que você tem que confiar, não é do padre que você tem que confiar. Acima de tudo em Deus, porque Ele te guiará, Ele te ensinará. Quer saber o que acontece com quem confia em homens? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Faz da tua carne o teu braço. Maldito homens que deposita tua esperança em homens, confiando na força do próprio braço, na força de um braço humano. Maldito o homem que confia nas palavras humanas. Estou dizendo dos profetas atuais e pastores atuais. Maldito você confiar em tais homens. A Bíblia nos mostra um evangelho lá em Atos, a igreja de Bereia. A Bíblia diz que essa igreja que foi levantada pelo apóstolo Paulo, eles ouviam a pregação e examinavam tudo o que eles ouviam. A igreja de Bereia, em Atos, ouvia a pregação do evangelho. Você acha que eles iam deitar e dormir e ficar em paz? Não, eles conferiam, abriam as escrituras para ver se era o verdadeiro evangelho, para ver se eram palavras verdadeiras. Hoje em dia as pessoas acreditam em tudo. Hoje em dia as pessoas acreditam em tudo. Acreditam que toda religião é boa. Acreditam que toda religião leva o homem a Deus. Acreditam em qualquer discurso humano. Não quer saber de ler as escrituras. Quer procurar qual que é a religião que é mais fácil de seguir. Não está preocupado em agradar a Deus. Está preocupado em agradar a si mesmo e depois agradar os homens. Então se tornam indignos de entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia vai dizer que melhor é agradar a Deus do que aos homens. Muitas pessoas não têm coragem de desagradar o seu pastor que está pregando um falso evangelho, mas estão desagradando a Deus, seguindo um falso evangelho e sabendo que está errado e não condenam as obras das trevas. Muitas pessoas hoje sabem que está seguindo um falso evangelho, mas não quer contrariar o seu pastor, não quer contrariar o seu membro, falando o que diz essas escrituras. E a Bíblia vai dizer que é melhor agradar a Deus do que aos homens. A Bíblia vai dizer que a quem você se apresenta para servir, você se torna servo daquele o seu corpo está se apresentando, ou servo do pecado, ou servo de Deus. Ou você está servindo aos homens, ou você está servindo a Deus. Quem que você está servindo? A si mesmo? Você está servindo o homem? A si mesmo? Você está seguindo o seu próprio caminho então? Você se tornou o seu próprio Deus então? A Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Ninguém é indesculpável diante de Deus porque não conheceu a palavra. Ninguém vai chegar diante de Deus falar assim: Senhor, eu não conheci o seu evangelho. Jesus falou que o evangelho do reino será pregado
em todos os confins da terra. Em seguida, depois, virá o Filho do Homem nas nuvens, nos céus, com poder e com grande glória. O Evangelho vai ser pregado nos quatro cantos da terra. Todo mundo vai ser alertado primeiro, igual você está sendo alertado agora. E aí Jesus virá nas nuvens no céu. Jesus não vai perguntar a você se você acreditou ou não na palavra. Jesus não vai perguntar a você se você fez questão ou não da palavra. O Evangelho será pregado. O Evangelho será pregado em todos os confins da terra, e Jesus virá nas nuvens do céu com grande poder e glória. Isso é o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Pai do Senhor, meus irmãos, para vocês verem que ponto nós chegamos, né, meus irmãos? O cara hoje mandou tomar naquele lugar. Eu estava pregando a palavra do Senhor bem ali, ó. Bem ali onde está aquele povo ali, né? Aí eu estava terminando a pregação, o homem falou, entrevistar ele no microfone, né? Eu falei para ele, por que você não quer que eu continue pregando a palavra de Deus? Está te incomodando? Aí ele soltou esse palavrão, né? É a geração que estamos vivendo, meus irmãos. O diabo tem incomodado com a pregação do Evangelho. Resumindo, o homem queria que eu saísse de lá porque ele tá bebendo a cervejinha dele e eu estava pregando contra o pecado. Aí aí bateu, né? Deu uma surra nele, né? A pregação, né? Aí ele tava falando lá, tal, para pregar o amor. Eu comecei a explicar o que é amor. Aí ficou bravo e não filmou, né? Não filmou, mas ele ficou bravo. Aí ele agora tá lá ouvindo forró, ou seja, ele queria que eu saísse de lá logo para ele pôr forró, né? Ele estava incomodado porque não dava para ouvir forró lá. Aí parou uma viatura aqui, ficou olhando para mim. Eu acho que chamaram até a viatura, né? Mas é amém mesmo. Tudo é necessário para que Deus seja glorificado, amém? Aí, ó, tô aqui nesse lugar aqui. Que é o Jardim Nova Esperança.